O apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é que significa viver no Espírito? O que é que significa andar no Espírito? Se vamos cumprir a orientação bíblica, é necessário que primeiro possamos entender o que é que estamos sendo instruídos a fazer. E a importância de entender isso não diz respeito apenas a poder cumprir a orientação que nos foi dada, mas eu diria que é algo vital para a caminhada cristã. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos um pouco mais essas preciosas verdades das Escrituras. Peva, no estado de São Paulo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Como destaquei, o apóstolo nos chama a tanto viver no Espírito como andar no Espírito. Eu quero ler o texto de Gálatas, capítulo 5, de onde extraímos essa declaração, e eu vou ler do versículo 16 até o versículo 25, onde o apóstolo diz assim: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, né? Que é uma espécie de etc. A lista iria longe. Então o apóstolo diz, declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A primeira coisa que precisamos entender a respeito, de andar no Espírito, de andar de forma correta, é que isso significa não andar da forma errada. E o apóstolo Paulo, nesses versículos que lemos, ele nos mostra, principalmente dos versículos 16 a 20, e depois no verso 24, que andar no Espírito significa não andar na carne. Em segundo lugar, ele nos fala, tanto no verso 20 como no 24, que isso significa não andar pelos sentidos. Ele fala daqueles que crucificaram os seus sentimentos, suas paixões, os seus desejos. Ele também nos mostra no verso 26, esse eu não li antes, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, que além de não andar pelos sentidos ou no mundo dos sentimentos, nós também não andamos por vista, por aquilo que é circunstancial. Então, é importante que eu e você possamos entender a natureza do que a Bíblia descreve sobre não andar na carne. Quando a Bíblia fala de carne e espírito, ela está falando a respeito de natureza. Nós antes vivíamos debaixo do pecado sob uma velha natureza. Quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza no nosso espírito que nasceu de novo. Jesus explicou a Nicodemos o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O novo nascimento se deu no nível do nosso espírito. Nós nos tornamos participantes da natureza de Deus, como diz 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. No nosso espírito, nós recebemos toda a condição para vivermos a nova vida que Deus proporciona. No entanto, temos a responsabilidade, uma vez que a velha natureza ainda habita na nossa carne, até que Jesus Cristo volte, haja a redenção, a transformação completa do corpo, temos a responsabilidade de escolher para onde nos inclinamos. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 5, a Bíblia diz, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam ou pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam ou pensam das coisas do Espírito. O cristão tem a responsabilidade de decidir a qual natureza ele vai se entregar, apesar de termos a responsabilidade de, como diz Paulo em Efésios 4, de 22 a 24, nos despirmos da velha natureza, do velho homem, e nos vestimos ou revestimos do novo homem, da nova natureza. Temos uma ordenança de Deus para agir nesse sentido, mas a escolha de cada um de cumpri-la ou não, embora as consequências acompanharão a escolha de cada um, ela acaba sendo livre, no sentido de obedecer ou desobedecer à instrução bíblica, não de que simplesmente podemos escolher o que quisermos.
pagaremos pela escolha com as consequências. Mas é nossa responsabilidade decidir a qual natureza nós nos entregamos. Então, quando olhamos para as Escrituras, percebemos que não apenas nos é dada essa responsabilidade, mas também nos são oferecidos recursos. Eu costumo dizer, e particularmente eu gosto dessa definição, que andar no Espírito é tanto, por um lado, uma ordenança, como, por outro lado, um recurso, para que eu e você possamos vencer o pecado. Não é apenas a ordem que Deus dá para que a gente permaneça longe do pecado, é também o recurso e a condição que Deus nos oferece para que o pecado não nos vença. E como fazemos essa escolha? Em primeiro lugar, decidimos a que nós devotamos tempo. Há pessoas que gastam tempo demais alimentando os prazeres da carne, seja por meio do entretenimento, não praticam a mortificação, que são ferramentas como o jejum, a oração, e nessas escolhas elas acabam cedendo terreno e optam por andar na carne em vez de andar no Espírito. Mas quando a Bíblia também fala a respeito de não andar pelos sentidos, eu e você precisamos entender, por exemplo, Judas 1,19 diz assim: são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Outra tradução diz, eles são os sensuais, os movidos pelo sentido, movidos por aquilo que sentem. E a Bíblia diz, eles não têm o Espírito. Quem escolhe viver pelo sentido, excluiu viver pelo Espírito. Aliás, eu comecei questionando qual a diferença de viver no Espírito e andar no Espírito, porque Paulo disse, se vocês vivem pelo Espírito, também andem. Viver pelo Espírito diz respeito ao novo nascimento, a ter sido vivificado por Ele, recebido a vida de Deus, a nova natureza, e agora nós temos que ter um comportamento que se adeque à experiência da conversão. Isso significa não só escolher não andar na carne, mas também escolher não viver pelos sentidos. Tiago, no capítulo 3, o apóstolo começa a dizer, no verso 14, daquelas pessoas que têm no seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Ele diz no versículo 15, isso não é a sabedoria que desce do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Quando ele usa a expressão animal, ele está falando de gente que é guiado pelo seu instinto, não é guiado pela nova natureza. O que distingue o ser humano dos animais não é apenas a capacidade de raciocínio, mas o que deveria nos distinguir dos que só usam a capacidade de raciocínio é viver pela nova natureza e não apenas ser guiados pelos instintos. E quando começamos a entender essas verdades, fica mais fácil viver de acordo com elas. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz dos versos 1 a 4, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Outra tradução diz, andam segundo os homens. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos ou segundo os homens? De novo, ele está falando de gente que é guiado pelo instinto. Ele está dizendo as divisões entre vocês, as escolhas por um grupo específico, por facções, tudo isso mostra o quê? Que vocês não são espirituais, não vivem segundo o Espírito, vocês são carnais, vocês vivem segundo a carne. Quando digo de não viver pelos sentidos, isso não é apenas diferente de viver segundo a carne, é um dos seus desdobramentos. Mas em terceiro e último lugar, eu e você precisamos entender que isso também envolve não andar por vista, que é a leitura que os nossos sentidos fazem das circunstâncias, como se elas fossem a realidade final. Em 2 Coríntios 4,13, a Bíblia fala do espírito da fé. Mas a partir do verso 18, a Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. O espírito da fé nos leva a não colocar os olhos no que se vê, e sim visualizar aquilo que não se vê pelo olho natural. Porque, como diz Hebreus 11:1, a fé é a convicção das coisas que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Quando Jesus, em Marcos 11:23, fala de uma fé que move montanhas, ela está relacionada à ação do Espírito Santo em nós. O livro de Zacarias diz no capítulo 4, nos versos 6 e 7, ele prosseguiu e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Depois de falar dessa forma, ele pergunta, quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. O
que nos dá o poder de remover montes, obstáculos intransponíveis e fazer isso por meio da fé, é a ação poderosa do Espírito Santo, que é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé. Quando decidimos viver pelo Espírito, pelo poder e os recursos do Espírito Santo, nós conseguimos não só não viver de acordo com a carne, não só não viver de acordo com os sentidos, mas também deixamos de viver só de acordo com as circunstâncias e começamos a atrair o sobrenatural. Uma vida de santidade é sobrenatural, nos dá o poder de vencer o pecado, né? Vencer os sentidos e ser guiado pela palavra é sobrenatural, mas vencer e mudar as circunstâncias é tão sobrenatural quanto, mas é resultado de uma escolha. A escolha de não andar segundo os recursos naturais e não viver só alimentando a carne. A partir do momento que nascemos de novo, que passamos a viver no Espírito, temos agora a responsabilidade de também andar no Espírito. Foi isso que Paulo afirmou em Gálatas 5, 25. Porque andar no Espírito nos permite vencer a carnalidade, os sentimentos humanos que nos limitam e as circunstâncias que são contrárias à palavra de Deus. Que Deus nos ajude a não apenas entender essas verdades, mas escolher corresponder com elas, né? Decidir exercer a nossa responsabilidade de dizer, eu irei adiante. Deus seja louvado pelo novo nascimento, porque passei a viver no Espírito. Mas eu vou honrar o Deus que fez isso, escolhendo também andar no Espírito. Faça isso. Ande no Espírito. E como Paulo diz, você jamais estará limitado ao terreno, ao ambiente e à dimensão da carne. O Evangelho é sobrenatural, nos tira da esfera natural da carne e nos leva não só a resultados, mas a uma dimensão sobrenatural.